Bom, boa noite para todo mundo. Quem está chegando para esse novo quadro que chama Estudo de Causo. A nossa ideia é misturar um pouco da academia com a roça, que é uma das especialidades aqui do Eduardo. Eu conheci o Eduardo, se eu não me engano, numa entrevista lá, já faz um bom tempo. O Eduardo, ainda jornalista, não que não seja, ainda é, mas assim com uma visão É, mais ampla, né? E mais recentemente, o vi pessoalmente pela primeira vez lá em Passa Quatro, no sítio do Joãozinho, em 2018, aí você lembrou bem, né? num festival lá de gastronomia, né? Isso. E mais recentemente, aí antes da pandemia, numa conversa lá no Pé do Morro, com o Encontro dos Queijeiros Paulistas. E nesse dia a gente conversou mais e exatamente sentado na mesa no almoço, a gente começou a conversar sobre o tema de hoje. E Sim. desde aquele momento, por mais que é uma temática das nossas vidas e deveria ser muito mais pautada no nosso dia a dia, ficou aquela, né? Uhum, Ficou aquela mosquinha que fala, um dia nós vamos falar disso, vou chamar o Eduardo, a gente uhum, precisa conversar. Então, o tema de hoje, ele nasce nessa conversa, e assim, é um tema que a gente não conversa muito e que precisa ser falado, e que, obviamente, que no campo é menos conversado ainda, foi isso que a gente falou aquele dia, né? E para quem está chegando, eu queria deixar bem claro um posicionamento, assim. Eu não estou aqui enquanto branco, né? Enquanto comerciante, assim por diante, com lugar de fala para conversar sobre racismo. Eu estou aqui num papel de entrevistador para conversar sobre um tema que é fundamental e que, uhum. óbvio, tanto eu como o Eduardo, a gente gostaria de estar conversando com um produtor negro ou indígena, por exemplo, mas a verdade é que essa pauta está aqui agora porque não existe isso. Então, entendo a falta né, de lugar de fala, mas acredito que com embasamento, com tudo aquilo que a gente vivencia no dia a dia, a gente pode aprofundar aqui a conversa. Eduardo, apresentei bem, faltou alguma coisa? Tirando que você agora é especialista de queijo, agora não, já tem um bom tempo e tem feito Uhum, um trabalho assim, primoroso, como eu tenho falado, no sentido eu valorizo muito quem, uhum. além da sua profissão original, no seu caso jornalista, passa a trabalhar com educação, porque o que a gente precisa realmente é educação queijeira, cultura, conversar cada vez mais em todos os campos aí do queijo. Mas acaba de se apresentar, acho que eu já falei bastante. Bom, em primeiro lugar, né, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente, né? Semanalmente eu tenho me dedicado a fazer lives, né? Sou jornalista, né, de formação e me desliguei de redações tem 5 anos. E desde então estou dedicado, né, 100% ao queijo. Comecei com degustações, né, abertas ao público, para as pessoas virem como se fosse uma confraria pública, né? As pessoas vêm, né, pagam uma taxa para participar, comem queijo, a gente conversa, né? Eu conto histórias, dou informações, contribuindo aí para a formação do público, né? E sobretudo aqui em Minas, mas faço esse trabalho para fazia, né, antes da pandemia aí para fora também. Mas muito na consciência assim, de que as pessoas daqui às vezes acham que conhecem muito o queijo aqui, mas na verdade não conhecem, né? Então não sabem, por exemplo, que canastra não é um tipo de queijo, é uma região, né? Aquelas coisas que a gente já está careca de falar, mas que o público, né, se renova e a gente precisa ter esse papel de educação mesmo para até formar no sentido comercial, né, inclusive até formar o nosso próprio, né, consumidor, dar a ele, né, ferramentas para ele consumir melhor, né, o queijo. E acho que sempre, né, como jornalista, sempre me interessei por essas temáticas, às vezes menos populares, né, vamos dizer assim. Então, vez por outra, isso sempre, né, atravessa na minha frente, né? Então, mostrar muito assim da realidade do produtor, né, a realidade de trabalho, a realidade de logística, comercialização, né, como é. Recentemente até postei fotos aí de uma carga de queijo chegando no ônibus, assim, tudo de qualquer jeito, né? Uma coisa não é bonita. Então, muitas vezes meu trabalho está muito centrado nisso, naquilo que não é bonito, né? Então, não é só aquele queijinho com geleia, né? Aquela coisa assim. A gente fala dessas coisas que são desagradáveis, assim, porque a gente acredita que faz parte do nosso trabalho. Você, como uma pessoa da área, né, de educação, né, que está muito preocupado com isso também, né, permanentemente, e eu que sou da área de informação, né, de comunicação, também faz parte do meu trabalho mostrar um pouco esses lados, né, da questão do queijo, né, e me lembro que nessa conversa que a gente teve, né, de 2 anos atrás, a gente tocou nesse assunto, então eu fico muito feliz, assim, que isso tenha te incomodado, né, desde então, né, e tenha te motivado a fazer isso. E assim como você falou também, acho que é importante, né, deixar isso bem claro aqui também, né, lugar de fala é uma coisa que talvez nós dois não tenhamos, né, apropriadamente, assim, para fazer, mas a intenção aqui é das melhores, sem sombra de dúvida, né, nós como pessoas que são do queijo, né, a intenção nossa é trazer um tema que eu acho que a gente não tem que, vamos dizer assim, pedir licença para entrar, porque ele é um tema da sociedade como um todo, né, então
acho que se a gente não entra, a gente lava as mãos, né? Então, como pessoas da área de educação ou de comunicação, a gente não pode lavar as mãos para isso, né? Então, a gente tem mais é que entrar sem pedir licença, mas com esse respeito, né, para tratar o assunto e botar ele em pauta para as pessoas refletirem. Acho que é o mote aí do seu quadro. Fico feliz de estreá-lo aí, né? Fico super lisonjeado aí com o convite e deixar claro para as pessoas assim, eu sou um jornalista de gastronomia, sou especializado em queijo, então assim, pautas como essa, né, de racismo, racismo estrutural, são coisas que a gente resvala, né, mas não é o nosso métier. Mas a partir da ótica do queijo, acho que a gente tem como dar insights muito positivos para essa discussão. É isso aí, acho que o nosso lugar de fala é o queijo, né? E É. o nosso papel é de não ser omisso a uma questão estrutural tão grave no nosso país, e a gente está ali sempre no campo, você está e eu estou, e Uhum. então é um assunto que precisa ser tratado, mesmo que de forma inicial, né? Eu acho É. que é um assunto que as pessoas não conversam muito, e você está direto ligado a produtores, eu também, direto Uhum. ligado ao consumidor, então é um assunto que a gente, como você falou, pede licença para falar um pouco. Bom, a nossa base para isso, eu vou mostrar o livro aqui, né? Então, esse é o livro do Silvio Almeida, que se chama Racismo Estrutural. É Uhum. sensacional, né? É muito esclarecedor. Então, acho que é bem importante para quem está começando a se interessar pelo tema, começar a entender a complexidade disso. Uhum. Obviamente que quem já está dos 40 para cima, né, fala ainda muita besteira, tem aprendido com isso e é um assunto que a gente precisa cada vez mais se aprofundar. Então, esse aqui é a nossa base, né, para o papo de hoje, embora a gente vai conversar de tudo um pouco. Uhum. E o Fulvio, assim, ele define racismo, dentre outras frases, vou ler aqui, ó. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Ele fala Uhum. também que a raça é um conceito relacional histórico, então depende muito daquele momento, né, que a gente está vivendo e tudo mais. E define também racismo como uma forma muito estrutural, ele fala o tempo inteiro de estrutura, que isso está Uhum. muito ligado ao Estado, está muito ligado ao nosso comportamento, e que a gente nem percebe, né? Mais Um à frente a gente conjunto vai de falar práticas, né? de práticas mesmo, né? Uhum. E a ideia é um pouco essa, a gente trazer essas definições para depois a gente chegar no campo. Então acho que a gente podia começar a partir dessas definições aqui, né? Acho que você poderia tratar um pouco da experiência do que fez aquela nossa conversa esse dia, do que realmente você vê no campo, né? Para Uhum. partir da prática. Eu confesso que naquela tarde a gente tratou de muitas coisas, né? Acho que a gente falou de outra pauta importante também, que é a questão da mulher, né, no queijo, né, também. Sem dúvida. E pode até ter sido por meio dela que a gente chegou nessa outra pauta também. Na canastra é muito comum, né, a gente ver o queijo do Zé Mário, né, que na verdade quem faz é a Dona Valdete. Vamos dizer assim, na prática quem faz é ela, mas o queijo não leva o nome dela, embora assim, o fazer o queijo ele envolve os dois, né? Então precisa de alguém para cuidar dos animais, precisa de alguém para fazer essa parte da porteira para fora, né? Então fazer o queijo também é isso, né? Mas existe esse incômodo, né? Com um nome que aparece e o outro que se apaga, né? Eu acho que muito desse desconforto, né, foi levando a gente para esses temas, né, polêmicos. Num dado momento, a gente chegou a essa questão, né, de ver essa presença do negro num papel de protagonismo, né, vamos dizer, na produção de queijo, que é uma coisa realmente difícil de ver, né? Eu tenho andado bastante, não conheço ainda todas as regiões de produção de queijo em Minas Gerais, que são, assim, a grosso modo aqui de cabeça, mais ou menos umas 20 entre as oficializadas e as que ainda não estão oficializadas, mas que existem na prática. Certamente tem negros fazendo queijo, né? Mas são muito poucos, né? E olha que eu rodo bastante, já tem pelo menos esse tempo que eu estou no queijo aqui, pelo menos uns 3 anos que eu tenho feito viagens assim, rotineiramente, e realmente achar negros que têm queijarias, né, e que assumem esses negócios e que estão com a cara na janela ali para poder, né, fazer negócio, falar do seu queijo, da sua marca, realmente é, é uma presença muito difícil de constatar. Só para ilustrar, uma única vez eu tive com uma família de negros, inclusive, que tem, não sei se ainda tem, mas tinha pelo menos um laticínio, uma fábrica de laticínios em Carrancas. Eu só consegui chegar neles
por meio de uma amiga, que é médica veterinária, Renata de Paoli, que é uma grande profissional também amiga, e me indicou e falou assim, olha, tem um pessoal que tem uma fábrica, eu estava viajando pela região na época, e ela me recomendou, e nem foi por isso, me recomendou porque era uma fábrica tradicional, que tinha parado as atividades porque uma das pessoas, um dos membros da família, que era justamente o mestre quejeiro ali da casa, tinha se acidentado e entraram em dificuldade financeira e a fábrica parou de funcionar. Isso em Carrancas. E era uma família de negros. Então foi o único caso, nesses talvez 3 anos aí de viagem, que eu encontrei. E quando eu encontrei, era uma fábrica que estava desativada, né? Então, olha que eu já rodei aí um monte de lugares, né? Lugares muito pobres, né? Inclusive, no Vale do Jequitinhonha, né? Por exemplo, né? Eu já tive uma vez por lá, até estou doido para voltar, que eu acho uma região incrível, que ainda não tem oficialização nenhuma, né, inclusive, e tem muita gente muito pobre, né, fazendo queijo lá, inclusive gente que nem gado tem, né, a tradição lá são pessoas que têm o terreno, mas compram leite para poder fazer, né, o queijo. A gente certamente vai falar da questão de possuir terra, né, também, que eu acho que permeia o nosso papo aqui. Lá as pessoas têm a terra, mas não têm a terra num tamanho de quem tem terra com gado, né? Então eles não têm terra grande e não têm gado. E mesmo assim ali também é difícil de achar pessoas negras nessa posição de produção. O que se vê, aí se vê com facilidade são empregados, né? E acho que isso aí é um termômetro importante dessa conversa, né? Sem dúvida, aquilo que a gente falou no começo, por ser estrutural, né? Obviamente que no campo não ia ser diferente, até porque o Brasil nasce do campo, né? Então, o que acontece nas fazendas que você citou e que eu não canso de ver também é esse cenário. Funcionário você vai ver mesmo. É Sim. um assunto que eu quero tratar mais à frente por causa dessa questão das relações também, né? Uhum. De trabalho que eu acho que são importantes. E para contextualizar mais assim, né? Eu acho que é importante a gente entender que diante do que o Silvio fala no livro dele, no Racismo Estrutural, Uhum. ele fala dessa questão do determinismo biológico e geográfico, e que a construção do racismo vem muito disso, né? Até fala, estou lendo aqui, ó, que a pele não branca e o clima tropical favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, lascivos e violentos, além de indicarem pouca inteligência. E uma coisa que é interessante, que eu acho que para a gente colocar, as concepções que ele coloca, né? Ele coloca, por exemplo, estou lendo aqui direto do livro dele, na concepção individualista. É uma concepção que insiste em flutuar sobre uma fraseologia moralista inconsequente. Racismo é errado, somos todos humanos, como se pode ser racista em pleno século XXI? Tenho amigos negros. Então, Uhum. esse é um comportamento que a gente vê o tempo inteiro, né? E que Uhum. traz uma concepção assim individualista que se faz pouco caso de uma cena tão grave, né? E que se a Uhum. gente não começa a olhar para isso, a gente não começa a olhar para um projeto de país de desenvolvimento, né? Ele até fala isso no livro, quer dizer, até que ponto a gente fala em desenvolvimento? O Brasil ele cresceu economicamente, mas o desenvolvimento ele tem bem-estar social de todos é uma grande mentira. Então Uhum. essa concepção individualista, acho que é a primeira que a gente tem que começar a olhar e deixar mais de lado. Acabando só a contextualização para a gente avançar, ele fala também da concepção institucional, que é aquela das instituições, aquilo que já está enraizado, seja no Estado, na escola e assim por diante. E por último, dessa estrutural, onde ele fala que tudo, onde tem capitalismo, onde tem o Estado, onde tem o relacionamento das pessoas, existe essa estrutura do racismo e é a estrutura que a gente vê no campo. Então, com essa contextualização, fica muito claro da gente entender uma naturalização do racismo, né? E acredito que você já conversou com muita gente nesse sentido. Óbvio que não chega numa fazenda perguntando sobre isso. Mas da mesma maneira que tem a naturalização absurda do machismo, o exemplo que você citou, das mulheres, né? Parece que é Uhum. uma coisa natural a mulher fazer o queijo, o nome dela não aparecer. Existe Uhum. uma naturalização também dessa questão de racismo é besteira, isso não acontece. Ou então aquilo já está tão implícito que por que vamos falar dessa questão se as coisas estão funcionando? Mas funcionando para quem? Né? E acho que no caso, quando a gente cita essa expressão, né, o racismo estrutural, ele diz respeito a esse conjunto de práticas num período determinado de tempo, né? Então, quando a Exatamente. gente entende que os tempos, né, vão se sucedendo e esses contextos mudam, então a gente tem, na verdade, práticas que vão se
moldando, né, de acordo com o tempo, elas são, vamos dizer assim, tradições que se renovam, né? Então existem, né, olhares que não são benéficos, né, não são positivos, que eu acho que eles se transformam ao longo do tempo para manter ou para naturalizar algum tipo de prática, né? Talvez. Então não são coisas estáticas, né? Elas vão evoluindo com o tempo e vão se moldando de acordo com o ambiente, eu acho, né? Não eu concordo. Inclusive, a gente tem aquela questão de olhar para a escravidão, né, e tentar entender de onde veio tudo isso. E se a gente começa a entender como começou toda a situação, a gente começa a entender que o racismo ele acaba perpassando toda essa questão e passa da escravidão também, né? O racismo acaba sendo um elemento constitutivo tanto lá do passado como do presente. O que Uhum, acontece é que ele vai se moldando, como você falou, né? Tanto que é um assunto que a gente está falando agora que seria impossível de ser falado há 10, 20 anos atrás. Então, continua muito presente, continua de maneira estrutural, mas é um assunto que está sendo tocado. Nem por isso está sendo resolvido. Como o Silvio mesmo fala, uma coisa é a gente comentar no assunto até sem ter lugar de fala, outra coisa é a população negra, a população indígena ter poder, quer dizer, estar participando das decisões e não só como pontos isolados. E a gente tem que começar a olhar para isso, como você mesmo falou, pô, cadê produtor negro? Né? Se não uhum, tem produtor negro, é porque não tem pessoas de poder, pessoas de decisão. E aí acho que a gente pode entrar naquela questão da terra que você tocou, né? Eu acho uhum, que toda a estrutura fundiária do nosso país, e a gente tem inúmeros produtores aqui assistindo agora, isso não é nenhuma ofensa a quem é produtor, obviamente, claro. mas a gente tem toda uma estrutura fundiária que leva a população, no caso negra que a gente está citando aqui, a não ter acesso à terra. E sem Uhum. terra não tem leite, sem leite não tem queijo. Então acho que é bem importante a gente tocar nesse assunto da terra. Né? E do mesmo jeito você, bom, pelo menos não é a minha área, né, original, a minha área é o queijo, né, eu estou dedicado ao queijo, olhar o queijo e ver essas complexidades, né, mas como o meu trabalho também abarca, né, outros produtos, né, também, então já tive fazendas de oliveiras, né, por exemplo, então aqui em Minas eu nunca vi, né, não tem uma pessoa, uma família negra que seja dona de um olival e está fazendo azeite para vender, né? Da mesma maneira que também, assim, café também é difícil de ver, a não ser alguém que tenha uma terra e venda café commodity ali para cooperativa e tal. E aí a Sim. gente volta naquela questão, né? Assim, tem, mas tem de que jeito, né? Tá vivendo como, tá vendendo o quê, para quem, né? Então, toda hora que a gente resolve investigar, a gente ou não vai achar, ou vai achar isso, é, vai achar essas pessoas numa situação discutível, né? Vamos dizer assim, né? De que não existe, na verdade, é, uma condição igual, né? Assim, para todos, né? Então, me lembro que a gente já abordou isso uma vez em rede social. Algumas pessoas se manifestaram como se isso a gente estivesse problematizando demais, né? Então, são questões que, vamos dizer assim, não interessam a determinadas pessoas, né? Tem gente que acha que isso aí é bobagem, né? Que racismo é coisa que existe nos Estados Unidos, né? No perfil da queijaria é direto, né? Qualquer atitude que a gente coloca, de todos os projetos que a gente tem, se a gente tocar em qualquer questão que seja mais complexa e estruturante do nosso país, é pancada, né? Uhum, Então, é bem complicado como as pessoas se sentem agredidas por algo que é tão forte e tão naturalizado e tão segregador, né? Porque é um uhum, absurdo, a verdade é que é um absurdo. De novo, aqui estamos repetindo, sem lugar de fala e tudo mais, mas é um absurdo o que acontece no campo, né? uhum, Trazendo assim a questão da terra, que não existe o acesso à terra, que terra é verdade que é coisa de branco no Brasil, uhum, se a gente olhar para a questão da nossa originalidade, a gente tem um massacre dos indígenas que simplesmente se passou o pano, né? uhum, Depois a gente tem o massacre dessa população negra que veio, né, diante do colonialismo, mercantilismo, que também foi passado pano. Então a gente vive a passar pano, né? uhum, E a gente acabou se tornando, né, o país do passapano, é o país do golpe, né? É o tempo inteiro a gente não querendo resolver as questões estruturais. E enquanto não se resolver, né, enquanto a gente não entender que não existe meritocracia se a gente não falar de racismo, quer dizer, porque são duas coisas que não se combinam, que uhum, não existe a gente falar em igualdade se a gente não tratar dessa questão,
e que não existe a gente falar nem do nosso dia a dia, do capitalismo como ele está posto, se a gente não olhar para essa questão, porque até economicamente falando, o próprio Silvio fala isso, se a gente não trata disso, não tem como avançar, né? A gente já E começa uma segregação muito absurda. tem vou dar alguns depoimentos assim de coisas que eu vejo, que eu acho que agregam ao que a gente está discutindo aqui, tá? No caso, não vou citar outros países porque eu não conheço tão bem assim a estrutura, né, de produção, né, como é em outros países. Fiz poucas visitas fora do Brasil, infelizmente. Mas pelo que eu vejo aqui, pelo menos no interior de Minas, né, é muito comum ter aquele tipo de situação assim que o produtor do queijo, na verdade, é um investidor e você tem um empregado, né? Então, muitas vezes, você vê no rótulo, né, produtor fulano de tal. Aí, na hora que você vai ver, você chega lá, é um cara que, na verdade, ele pode até saber fazer o queijo, né? Pode ter nascido ali naquela roça, a família dele sabe fazer queijo, né? Ele também sabe fazer queijo, mas ele não faz. E o que tem ali dentro é o rapaz, né? Vamos dizer assim, tem um rapaz que está fazendo queijo para mim ali, né? Então, é uma pessoa que não tem nome, né? Vamos dizer assim. E às vezes isso acontece, pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa branca, né? Enfim, aí são várias as possibilidades, né? Mas é uma estrutura, né, de relação, né, de trabalho, né, que é muito comum, né? Então você tem ali o produtor que é vamos dizer assim, o dono do rótulo, né? E que tem um rapaz ou uma moça que faz o queijo, né? Então, quando o rapaz ou a moça dá problema, né? Então, ele troca aquela peça, né? Então, existe essa relação também na roça, né? Que isso é muito comum. E muitas vezes, vamos dizer assim, a peça dessa engrenagem, quando ela é substituída, é uma peça negra. Acontece também, né? Podem ser brancos, podem ser negros, né? Como eu falei, mas é uma Mas estrutura sendo de negra, a mão de trabalho obra é mais barata. Na verdade é essa. é, que é uma questão da exploração, né, de mão de obra também. E, assim, e muitas das vezes, o rapaz ou a moça é a pessoa que mantém aquele saber fazer ali vivo, né? Então, ela não está fazendo ali, ela pode ser demitida, né, ou resolveu ir embora, vai fazer queijo em outro lugar, mas ela detém aquele conhecimento. Então, ela também é parte, ela também faz queijo, ela também é queijo, né? E muitas vezes ela não é lembrada, né? Não tem nome, né? Enfim, então isso é uma situação, né, que acontece bastante. E acho que uma segunda coisa, existe uma imagem, né, do produtor rural no Brasil, e acho que como a gente é do ramo, né, do queijo, a gente ouve bastante isso também. O produtor rural, né, sobretudo o produtor de queijo artesanal, é um personagem que enfrenta uma série de dificuldades, isso a gente sabe, né? Aí seja ele branco, né, ou negro, né, é uma figura que enfrenta muitas dificuldades, né, legais, financeiras, né, e são pessoas muitas vezes de origem muito humilde que têm uma vida muito simples, muito de trabalho muito árduo ali, de sol a sol. Então acho que uma coisa que me ocorre assim também muito é que esse tipo de ideia que a gente forma, né, do produtor rural, talvez já deixe claro para a gente assim que quem está ali naquela situação ali está sofrendo, né, por igual, seja branco ou seja negro, né? Então, parece que é como se fosse uma situação ali que iguala, né, todas as pessoas que estão ali, né? Então, assim, independente de ser branco ou negro, todo mundo que está ali tem uma vida, né, complicada, né? Uma vida de fiscalizações, às vezes com exigências malucas, né? Às vezes uma falta de informação para saber interpretar regulamentos, né? Uma dificuldade de acesso para poder ter financiamentos ou fazer melhorias em suas queijarias, né? Então a gente forma uma ideia ali de que é uma pessoa que tem uma vida muito sofrida, né? Então talvez a gente coloque essas pessoas numa outra gaveta na qual a gente não se preocupa com a cor que aquela pessoa tem, né? Vamos dizer assim, está na gaveta do trabalhador sofrido, né? Então ali talvez interesse para a gente saber as relações de trabalho, mas não a cor da pele, né? E a gente sabe que isso é uma questão importante também, mas são coisas que me passam pela cabeça em função das viagens que eu faço também. Eu acho que é bem importante, né? Acho que a questão leva a gente a pensar, o Silvio fala muito isso, e eu entendo que a questão da pessoa da periferia, em alguns Uhum, sentidos, é muito próximo da pessoa do campo, no sentido da dificuldade, né? uhum, No sentido da marginalização, do acesso ao bem-estar, né? Porque às vezes a gente pode pensar o bem-estar no sentido, mora, tem uma vida paradisíaca no meio do mato, né? Mas o que a gente está falando aqui é de bem-estar social, de acesso aos bens que o Estado deveria dar, assim por diante. O maior exemplo é o que está acontecendo agora na pandemia e a história do SUS, né? Que virou um debate e tem muita gente que nem sabia que existia o SUS,
Uhum. e obviamente que essas pessoas do campo que estão marginalizadas num problema de saúde não vai para o hospital particular, vai para o SUS. Mas, de qualquer maneira, na minha visão, assim, o que eu percebo é que mesmo a gente olhando esse homem da periferia, esse homem do campo que está marginalizado nesse sentido da sociedade, sempre vai ter a questão de que o homem e a mulher negra, eles estarão subalternados nesse sentido de existência mesmo, né? Estava lendo uma frase que, enquanto isso, o Silvio fala isso: o pavor de um dia ser igualado a um negro é o verdadeiro fardo que carrega o homem branco da periferia do capitalismo. Eu já vi muito produtor, né, que quando você toca nesse assunto, ele procura se esconder desse assunto, quer dizer. Então, se tem já uma dificuldade no campo, ele sendo negro, a dificuldade é maior ainda. E uma outra coisa que coloca aqui também, que acho que para ilustrar aquilo que você falou, eu tô colocando algumas frases para contextualizar, né, que eu acho que é bem importante Certo. a nossa visão prática com aquilo que é teoria mesmo, que é o objetivo do quadro aqui. O Silvio fala: a divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado, ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. É exatamente isso que a gente vê no campo. Né? Uhum. A história que você contou aí do rapaz é exatamente isso. Então parece que aquele produtor, dono da terra, está fazendo um favor em dar emprego a alguém. A história que você contou do rapaz, para mim, é exatamente, ou da moça, ou do rapaz, é sempre isso. Não, mas eu estou fazendo um favor de dar emprego. Eu estou fazendo um favor de dar comida, dar uma casa, né? Só que o cara que está lá no sol 8 horas, que está ganhando às vezes meio salário mínimo, o produtor acha que não está explorando. Então é uma coisa que tem que começar a ser falada, porque essas relações, elas são doentias, são de exploração e são racistas. Essa é a minha visão. Bom, falamos de terra, já falamos dessa questão prática de que a gente está no dia a dia e não vê produtores indígenas, negros, assim por diante. Uhum. Falamos que é um assunto que tem muita gente que evita e finge não existir, ou então é preconceituoso no sentido de falar frases, mas eu tenho amigo negro, mas eu tenho um funcionário negro, e não consegue entender o tamanho do preconceito dessa fala, né? Uhum. E aí uma coisa que a gente vinha conversando nos nossos papos anteriores é a Uhum. questão que você tocou, que eu acho muito importante, que acho que cabe depois um outro trabalho entrevistando uma outra pessoa, mas acho que não custa a gente falar, porque a partir do momento em que a gente olha para o campo, olha para o racismo, olha para essa estrutura, onde algumas pessoas são tratadas assim como um favor, como a gente colocou aqui agora, Uhum. aliado a isso ainda a gente tem uma questão do ser humano se achando superior e praticando maus tratos animais no meio dessa confusão. Isso foi uma coisa que você trouxe, que eu acho que é muito importante, porque a gente vai, pô, maus tratos animais e racismo, as coisas são tão estruturais a partir do momento em que você é dono da terra, em que você é dono do queijo, em que você é dono daquelas pessoas, né, porque se comporta como dono, que você passa a agir da mesma maneira com as plantas, com os animais e assim por diante. Eu queria que você tocasse nesse assunto que a gente conversou um pouco, Aham. que eu acho muito importante. Isso aí são assuntos que vão derivando um do outro, né, Fernando? E acho que tem tudo a ver, assim. Eu acho que tem em algumas áreas, e aí minha área de origem é a gastronomia, né? Então, na gastronomia a gente percebe isso muito na área do café, né? Eu não sou especialista em café, é claro, né? Adoro café, sei reconhecer, né, bom café, tenho alguma noção, mas não conheço o dia a dia para falar com tanta propriedade, né? Mas uma coisa que a gente vê, por exemplo, existe uma preocupação muito grande com verificação de condições de trabalho, né, nas lavouras de café. E a gente vê algumas grandes cooperativas, né, desse meio que já se adiantam, né, e se pronunciam, né, como empresas ou cooperativas, né, organizações que estão a favor desse tipo de fiscalização, né? Então elas já antecipam um olhar com esse desejo assim, de verificar se tem alguma coisa errada nessas relações de trabalho. Então, no caso do café, existe, isso é real, né? A questão de exploração de mão de obra, né? Em condições que são desumanas, né? Em época de colheita e tudo mais. Então, se existe esse trabalho, essa preocupação a respeito de uso de trabalho escravo, né? Nesse ciclo produtivo ali do café. E essa, vamos dizer assim, essa conta, né, que foi acho que até a expressão que eu usei com você, né, essa conta já chegou para alguns setores, né? Acho que o setor do café isso já chegou, né? Já está bem associado a essa questão de fair trade, né, e tudo mais.
né, esses conceitos, não vamos entrar nisso aqui, acho que não é o momento, né, não é para isso, mas isso já está bem assimilado, né, nesse mundo do café, vamos dizer assim. Mas que você não vê isso, né, tanto no mundo do vinho, né, no mundo do azeite. Acho que é um mundo um mundo recém-nascido, assim, né, que as pessoas não sabem muito bem sobre isso, talvez. E no mundo do queijo a gente também não fala de qualidade de vida, né, de condições de trabalho, e a gente não fala de cuidado com os animais, né. E a gente sabe que existem, né, formas que podem ser, não vou para não dar o julgamento aqui, né, acho que não é correto, mas são formas são discutíveis, né, de trabalho, né. Então, vou citar uma delas, é o uso de ocitocina, né, para induzir lactação, por exemplo. Você, como uma pessoa do queijo, sabe muito bem que, né, isso existe, né. Então, dependendo da maneira como você faz o manejo do seu gado, você, por exemplo, vai administrar doses de hormônio para a vaca para poder estimular que o leite desça, né, para que você consiga fazer ordenha. E a gente sabe que muitas vezes, dependendo das condições em que você está com o animal ali, né, na área de ordenha, o animal esconde o leite, né, muitas vezes, não. Então, a própria prática de você fazer ordenha com o bezerro ao pé, né, isso é vamos dizer assim, um trato mais, usar essa expressão aqui, um trato humanizado, né, dos animais, vamos dizer assim, né, uma maneira mais natural, né, uma maneira mais do bem, vamos falar assim, de você obter o leite para fazer o queijo, né, e você tem o uso, por exemplo, da ocitocina. E aí a gente não sabe muito bem assim de onde vem isso, né? Isso pode ser aplicado todos os dias. Tem marcas de hormônios, né? Então isso é meio uma uma situação meio nebulosa, assim, que a gente não sabe muito bem, né? Tem outra coisa que a gente não fala muito, que é o coalho, né? Inclusive, né? Então, para falar aí de cuidados, né, e respeito com o consumidor, coalho também é uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente fala assim, o produto artesanal, né? Então, o queijo artesanal é um produto 100% natural, não tem corante, não tem conservante, né, e tudo mais. Mas o coalho por legislação, né, você tem que usar um coalho, acaba sendo forçado a usar um coalho industrial, não se fala muito disso, né? Então, acho que essa conta, né, de saudabilidade, né, vamos dizer assim, do perfil nutricional, né, do queijo, essa conta ainda não chegou para produtores, né? Então, isso se estende também à forma de trabalho, aos tratos com os animais. Então, as pessoas, daqui a pouco, elas vão querer saber, eu imagino, né? Tentando projetar tendência, né? Eu imagino que as pessoas, daqui a pouco, vão começar a te perguntar na sua loja, por exemplo, né? Como é que o pessoal lá da Fazenda X, né? Como é que eles tratam as vacas, né? As vacas são felizes, né? Assim, para usar o exemplo das galinhas aí, né? Como a gente já fala. E aí, obviamente, existe um abuso desses termos, né, de artesanal, orgânico, né? Existe um uso indiscriminado disso, né? Todo mundo quer ser artesanal, quer ser gourmet, né? E as palavras vão ficando viciadas, né? Mas acho que isso para o queijo vai chegar mais cedo ou mais tarde. Lá na queijaria acho que já tem muito dessa questão. Eu acabei colocando aqui, porque quando você citou lá atrás eu já vejo isso, então eu vejo uma relação dessa questão do campo, do racismo, dos maus tratos. A gente não pode esquecer o começo da nossa conversa, que o racismo é uma construção, né, relacional histórica, tem a ver com o momento. Então a gente tem Uhum. que olhar para essa questão também do que é natureza, do que é homem, do que é vaca, do que é planta e assim por diante, né? Então acho que a gente tem que a grande proposta de hoje é olhar para uma questão estrutural para tudo. Uhum. Então, quando a gente olha para maus tratos animais, quando a gente olha para defasagem total de produtores negros donos de terra, quando a gente olha para a queijaria, onde a gente recebe praticamente uma população quase que inteira branca, quando a gente olha para a academia, né? E a mesma coisa. Então a gente não tem essa representatividade e a gente ainda tem muita gente achando que é besteira, que é um assunto que não precisa ser falado, que é um Uhum. assunto que enquanto a gente não tratar, beleza, deixa tudo como está. Então eu acredito muito que o nosso país, não só o nosso, mas vários, estão nesse looping de correr atrás do rabo o tempo inteiro e fica se falando de crise. Agora tem a pandemia, que é uma coisa mundial, mas fica se falando de crise só que a gente não faz essa passagem na nossa construção histórica, na nossa origem. E não Uhum. faz essa construção do que é o campo, dessa estrutura fundiária e de quem são os Uhum. consumidores e como esses queijos não chegam na periferia. Não chegam. Quem come queijo não está na periferia, que é um trabalho que a gente busca fazer bastante e você Sim. também. Quer dizer, a gente precisa criar esse acesso, mas como o próprio Silvio fala, não adianta criar o acesso, a gente precisaria
investir em educação, fazer esse trabalho que a gente faz aqui, que você faz do seu jeito e eu do meu, mas que mais Uhum. gente fizesse, que os produtores se conscientizassem dessa questão estrutural e não achassem normal, né, produzir queijo só para branco, não ter funcionários que ele trata como se fosse um favor empregar e assim por diante. Então é muito complexa essa situação. Eu acho que quando você fala aí do consumidor, né, é enxergar esse final da linha, né? Sim, Então, a gente entender que o problema não está só, né, no início da produção, onde você vai ter um negro proprietário da terra e dono do queijo, né, um negro que está trabalhando, enfim, no fim da linha, né, também tem, né? Então a gente está produzindo queijo para quem, né? E quando a gente fala de queijo maturado também, né? Existe uma construção, né, simbólica, né, da maturação como um refinamento, né, do queijo, e é um processo que encarece, né, o queijo também, obviamente, porque ela envolve mais trabalho, mais tempo, isso é natural que aconteça, né? Mas assim, é queijo para todos, né? Mas qual queijo, né? Quem está comendo? Então, queijo, em muitos aspectos, não é alimento de pobre, né? Queijo é alimento de quem tem dinheiro, né? Se você for pegar, por exemplo, os queijos mais produzidos, mais consumidos no Brasil, a gente vai ter queijo prato, requeijão de copo e mussarela, né? A gente sabe que são categorias de produtos, obviamente tem queijo prato, é um queijo típico mineiro, né? Que já nasceu industrial, e um queijo muito bom, que tem história, né? Que tem cultura também. Mas a gente sabe que tem queijos produzidos não vou nem falar em escala, né? Mas de maneiras que também são mais é, com processos, vamos dizer assim, não muito cuidadosos, né? Você tem adição de outros ingredientes, enfim, o mesmo pode valer para a mussarela e para o requeijão. E quem trabalha com queijo sabe, por exemplo, que o requeijão ele é uma forma, né, antiga, né, de se aproveitar leite, né? Evitar desperdício de leite, né? Inclusive você tem o requeijão de corte, que é o a primeira forma, né, de requeijão, antes de ter requeijão de copo, né, por exemplo. Então você tem formas mais populares, né, vamos dizer assim. Acho que popular nem é a melhor palavra, né, mas você tem geralmente são queijos ultraprocessados, né. O acesso de pessoas, né, de baixa renda, aí dentro disso estão os negros também, a queijos artesanais, sejam eles frescos ou maturados, é muito restrito. Me lembro que eu fui em Conceição do Mato Dentro, que está na microrregião do Cerro, certo. aqui próximo a Belo Horizonte, né? Vi uma coisa muito legal lá, que foi um programa da prefeitura para poder usar o Minas artesanal fresco como queijo da merenda, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Você faz aquele produto ficar ali, forma público consumidor para ele, e você começa a formar o gosto, né, das pessoas ali daquele lugar por aquele queijo, né? Então, aquelas pessoas, o primeiro contato daquelas crianças vai ser com queijo Minas artesanal, micro-região Cerro, fresco, né? Elas não vão ter contato com um alimento ultraprocessado, né? Vamos dizer aí, não vai ser um polenguinho, né? Nada contra a Poleng aqui agora, nesse momento, né? Mas, assim, elas vão ter contato com um produto da terra, né? Um produto artesanal daquela região, que muitas vezes o pai faz, o tio faz, né? Então, são negócios muito significativos, são políticas de base, né? E que eu acho que ajudam a tirar, a desmantelar um pouco esses pilares aí do racismo estrutural também, né? Sem dúvida. Acho que quando a gente fala nessa questão do racismo na educação e tudo mais, acho que o meu trabalho, o seu e de várias outras pessoas, e a gente sempre convida mais produtores para essa conscientização, a gente fala do alimento enquanto política, né? Esse é o nosso trabalho Aham, diário. Então a exato. gente fala do alimento enquanto comida viva, enquanto você se relacionar com o alimento, enquanto você entender as origens, enquanto os produtores não produzirem qualquer coisa, mas entender todo o processo e passar a receber as pessoas assim por diante. Para criar esse acesso, a gente precisa falar de uma totalidade da população, né? Uhum, Então, se você cria uma forma de consumir alimento só em alta escala, só em você, como eu costumo dizer sempre, comprar para encher o tanque, você descontextualiza o alimento, no caso o queijo, provoca alienação e acaba, obviamente, fomentando qualquer tipo de desigualdade e, em última instância, que na verdade é a primeira, o racismo estrutural. Então, para uhum, mostrar o quanto o queijo está voltado para tudo isso, quer dizer, o quanto é responsabilidade de cada um dos produtores que estão entrando nesse novo mundo aí do queijo, olhar para essas questões, né? E não uhum. simplesmente fazer pouco caso e falar assim, não, já é assim mesmo. A gente tem que entender que o mundo não nasceu com esse viés econômico. Nós somos gente Uhum, primeiro, né? sim. E ninguém se coloca no lugar do outro e fica só nessa concepção individualista de achar, não, quanto mais fala disso, é pior. É porque não está na pele, né?
é porque não está nas condições de nascer sem saneamento básico, nascer sem educação, sem saúde e sem acesso ao queijo, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, a gente tem uma missão muito grande nesse sentido, né? Não é a democratização no sentido, que lindo, vamos democratizar, mas é politizar, né? E o queijo é um grande instrumento para isso, porque a gente está falando de terra, né? Eu acho que quando a gente está falando disso também, de assim, quem são essas pessoas do queijo, e que a gente gostaria de ver mais produtores negros, que seria normal, né, seria o normal, o ideal, é o que a gente gostaria de ver, né? Então, pessoas que optam, né, por fazer queijo, as pessoas que naturalmente têm terras, né, e que têm recursos, têm acesso à informação. Um recado, né, muito importante de deixar para as pessoas, sobretudo para aqueles que não só para o consumidor que eventualmente se relaciona com o produto rural, mas para outras pessoas, outros colegas nossos, né, que trabalham com queijo, sempre sendo venda, sendo assistência, sendo formação, né? Quem trabalha no mundo do queijo, assim, jamais olhar para um produtor, né, para uma pessoa do campo, pelo menos a minha opinião, acho que você vai concordar, jamais olhar para esse pequeno produtor como um coitado, né? Então, ele não é uma pessoa, ele não é uma vítima, né? Ele não é um pobre coitado, ele não precisa de dó, né? Ele precisa de ter acesso à informação, acesso a crédito, né? Ele precisa ter assistência, como qualquer pessoa, né? De qualquer origem, de qualquer lugar, de qualquer cor de pele, né? Então, essas pessoas não são coitadinhas, né? E elas podem e devem ser empoderadas, né, e ter acesso aos mecanismos aí de fomento, né, para a produção, seja de queijo, de café, de azeite, de vinho, né, que essas pessoas tenham acesso a esse mundo como os brancos têm também, né? Então isso é muito importante, assim, a gente costuma às vezes fazer, o produtor rural, né, aquele casalzinho, né, a doninha, o seu Zé que está ali, né, tem um olhar assim muito caridoso, né, em torno dessas pessoas, né, é fácil cair nesse lugar, né, de falar, eu compro do pequeno produtor, eu ajudo o pequeno produtor, não ajuda pinóia nenhuma. Você está comprando o que você quer, você pode comprar lá no supermercado, né? Agora, não venha fazer disso uma bandeira, né, disfarçada de outros princípios, né? Então, quem compra, compra porque quer. E quem bota grana no bolso do produtor, tem o nosso respeito, né? E deve fazer isso por consciência, né? Por escolha, né? Eu acho que esses são os elementos motivadores, né? Acho que quando eu me dei conta disso também, né? Conversando com outras pessoas também, eu não sou o dono dessa reflexão, né? Mas eu gosto de passá-la para frente, assim, que eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, isso aí casa totalmente com o que a gente vem falando da questão do que é uma concepção individualista e estrutural, né? Uma pessoa Uhum, que tem esse tipo de atitude é uma concepção individualista, né? Quando você entende a estrutura toda, falando até da política, do alimentar e tudo mais, é exatamente isso que você falou. Então, como você perguntou, obviamente que eu concordo e a gente precisa também falar muito sobre isso. Bom, acho que a gente já está meio que no final. uhum, Espero que a gente tenha conseguido como a gente explicou no começo, sem ter o lugar de fala e sem poder entrevistar produtores negros ou qualquer tipo de ator da cadeia nesse sentido, que a gente consiga daqui a 5, 10 anos, né, tá numa sim. cena diferente. A gente veio aqui depois de uma conversa, para quem não pegou o começo aí, que vem despertando tanto em mim como no Eduardo, algo que tem que ser tratado, é só um Uhum, assunto inicial. uhum, Eu vou terminar com mais uma frase aqui do livro do Silvio Almeida, para quem não viu, está aqui, ó, Racismo Estrutural, desculpa. E sim. aí depois eu passo a palavra para você encerrar. O que eu pensei aqui não tem muito a ver especificamente com queijo, mas como a gente está falando de estrutura, eu achei sensacional, porque tem um determinado momento em que começa a discussão sobre a diferença entre classe e raça. E isso tem muito no Uhum, mundo do queijo, essa questão da classificação, e essa questão do determinismo biológico, se a gente for olhar para a questão do iluminismo, que começou a criar essa categorização e essa uhum, classificação. Então, a racialização vem desse componente do iluminismo, né? E depois vem essa questão aqui específica de classe, raça, e da uhum, questão do homem do campo, se é isso, se é aquilo. Eu achei muito interessante quando ele fala assim, ó, classe e raça são elementos socialmente sobredeterminados, né? Então, eles andam juntos aí. E aí ele fala uma frase aqui que muita gente não vai gostar, mas que eu acho que é muito importante de ser tocada. Por exemplo, as babás e as empregadas domésticas, em uhum, geral negras, que vestidas de branco criam os herdeiros do capital, são diariamente vítimas de assédio moral, da violência doméstica e do abandono,
recebem o pior tratamento nos sistemas universais de saúde e suportam proporcionalmente a mais pesada tributação. A descrição e o enquadramento estrutural dessa situação revelam o movimento real da divisão de classes e dos mecanismos institucionais do capitalismo. Isso aqui, apesar de ser uma cena urbana, é exatamente a mesma cena que a gente vem conversando aqui com relação ao campo e que a gente precisa começar a despertar. Então, eu quis encerrar com essa frase que eu achei muito legal e lhe dou a palavra para encerrar a nossa live com muito prazer. Muito obrigado por você participar. Eu que agradeço, Fernando. Eu admiro muito a sua caminhada, né? Você sabe disso, e é um prazer estar junto com você aqui. Espero que venham outras conversas, né, sobre outros temas relevantes. Precisando de assunto chato e foto feia, você sabe que pode contar sempre comigo. Mas eu deixar um mote, né, para as pessoas, assim, né? Comprem do pequeno, né? Comprem do produto rural, né? Do produto artesanal, porque isso faz parte de um modo de ver o mundo, né? E porque a gente se sente parte disso tudo, né? A gente não se vê separado. Então, assim, eu não compro, eu não trabalho, eu não sou consumidor e nem sou um cara que trabalha com queijos artesanais de pequeno produtor, porque eu sou um cara bonzinho e ajudo o cara que é ferrado, entendeu? Que isso é a maneira de ver separadamente, né? É igual você falar assim, mas eu tenho um amigo negro, né? E, né, isso é o que a gente condena, é o que vai justamente na linha ali do racismo estrutural, de naturalizar essas práticas que são terríveis, né? Então não é comprar do pequeno para ajudar o pequeno, porque aí a gente se coloca num lugar diferente, né? Então, a gente tem uma maneira de enxergar o mundo em que estão todos juntos, né? E que a gente compra dessas pessoas, independente de serem brancas ou negras, a gente espera que existam cada vez mais negros nesse universo, né? A gente compra deste sistema porque a gente se vê integrado nele, né? Não porque a gente quer ajudar, porque a gente quer dar a mão para a pessoa que está ali do outro lado, não. Porque a gente se enxerga parte desse sistema e quer fazer desse sistema um sistema mais forte, né? Para que a gente torne essa sociedade mais justa, né, e mais igualitária. Então a gente não faz nada para ajudar. A gente age de acordo com a consciência da gente e com a nossa visão de mundo, né? Então é um pouco o recado que eu queria deixar aí depois de tudo que a gente falou. Muito obrigado. Bem-estar social é isso, é para todos, não só para alguns, né? Esse é o grande. Exatamente. Tem que ser A gente bom para precisa todo discutir. mundo. Girão, obrigado. Até nosso Obrigado, próximo encontro, Fernando. próxima caminhada. Obrigado por tudo. Valeu, força. Obrigado, pessoal.